É significativo que nunca tenha sido publicamente questionada a ausência de registros da minha juventude. Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado 6 semanas no deserto depois de meu batismo e tenha saído daquela experiência como um mestre curador, nenhum escritor tentou descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio, que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto que me permitiu voltar às cidades e aldeias proclamando que o reino de Deus está em vocês e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciãos judeus ficaram atônitos. É significativo, algo que tem um significado, né, e que é notado, porque a questão que Cristo faz um questionamento aqui é, ele não está perguntando, né, faz uma pergunta depois, né, mas nessa frase aqui ele está só afirmando que é significativo que nunca tenha sido publicamente questionada a ausência de registros da sua infância, da sua juventude, melhor dizendo. De fato, a gente não sabe o que aconteceu com Jesus quando era depois de 12 anos, até os 30 anos. Não sabemos por onde ele andou, o que é que ele fez. Ele vem dizer que é significativo que isso não tenha sido publicamente questionada, né? A ausência de registros que são ausência na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos. E ele pergunta aqui, qual foi a razão disso, dessa importante omissão? Qual foi a razão? Quem vai responder? Não sei. O certo é que ele bota aqui o resto da frase, todas em negrito, e diz, é igualmente significativo, é uma outra significativo, que omitiram também o tempo que ele passou no deserto. Eu tenho passado 6 semanas no deserto, isso depois do seu batismo. E quando ele saiu daquela experiência, ele saiu como mestre e curador. Ok? Não foi nenhuma universidade, a uma escola, mas apenas em 6 semanas a transformação de sua vida foi extraordinária. Aquele rapaz que ele vai contar nas suas cartas como era a juventude dele, se você tem então a oportunidade de conhecer aquilo que os evangelhos omitiram sobre os registros sobre a sua juventude, ele vai dizer, e você vai conhecer. E vai dizer que nessas 6 semanas algo de fato grande aconteceu. E ele saiu como mestre com todas as letras maiúsculas, e como curador. Mestre aquele que ensina e curador aquele que cura. E ele disse, nenhum escritor tentou descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Quem é que sabia realmente, né? Para descrever. Se Jesus não tivesse contado, contou algumas coisas, deve ter contado, tanto que deturparam o que ele contou, porque os evangelhos foram escritos 30 anos depois da sua morte, e quando foram contar, contaram algumas coisas, inventaram algumas coisas, o que Jesus vai dizer aqui, né? Disseram que eu era tentado pelo demônio, lá no deserto, e Jesus diz, não teve demônio nenhum, né? Diz que eu estava entre as bestas. Que besta? Não tinha besta nenhuma. E que os anjos estavam comigo. Bom, não tinha anjo não. Se bem que no final apareceu alguém, um mensageiro de Deus, que lhe deu comida. E ele diz, não há a menor indicação. Alguém indica, né, do que aconteceu no deserto. Então, nesses 40 dias ou 42 dias, que me permitiu voltar às cidades e aldeias proclamando que o reino de Deus está em vocês. Essa descoberta do reino de Deus, porque realmente ele viu Deus, né? Deus ninguém pode ver, mas ele viu o ser que cria todas as coisas. É extraordinária a leitura desse texto. Daqui para frente vamos ver ainda nessa carta, né, a descrição da visão de Jesus em relação a tudo isso.
E com isso tudo na cabeça, com toda a experiência, ele volta a Nazaré para ensinar as pessoas o que é o reino de Deus, como é que ele está presente, né? E depois ele continua ainda, como dizer, falar nas sinagogas com tal autoridade, né? Alguém que realmente é um mestre, que sabe falar. E que os anciãos judeus ficaram atônitos. Ué, como é que esse cara conseguiu tanta sabedoria? Onde é que ele está sabendo essas coisas todas? Ficaram atônitos. Pois é.